E aí, gente, tudo bem? Pedro Renó trazendo mais um vídeo para vocês aqui no Parabólica. Tô entrando em férias, estou tentando fazer mais vídeos por dia, porque eu sei que às vezes eu demoro muito, porque eu faço muita pesquisa, trabalho demais para fazer vídeos. Hoje a gente vai falar da política dos Estados Unidos. A gente vai falar especificamente do processo eleitoral dos Estados Unidos, que acontece inclusive nessa terça-feira. Acho que esse vídeo está saindo na madrugada de segunda para terça, ou terça-feira, ou se já saiu, vocês me perdoem, mas mesmo assim o assunto ele deve ser discutido após o processo eleitoral, que seriam as diferenças entre os candidatos, os principais candidatos à cadeira de presidente dos Estados Unidos, Hillary Clinton e Donald Trump, né? Hillary Clinton, do Partido Democrata, que é o mesmo partido do atual presidente Obama, Barack Obama, e o Donald Trump, que é a oposição lá, que é do Partido dos Republicanos, que seria o partido do que estava antes do Obama, que é o George W. Bush, né? Mas explicar um pouco dessas relações complicam aí uma análise muito mais detalhada. Então hoje a gente vai focar principalmente no que diz respeito ao mundo. Então nós vamos falar um pouco das relações internacionais, o que diferencia Hillary de Trump, né? O que diferencia a política deles voltadas aí para o resto do mundo, principalmente porque a gente vai bater na tecla do Oriente Médio, dos conflitos no Oriente Médio, que os Estados Unidos está muito presente. E a gente vai falar depois um pouquinho mais de imigrantes também, qual que é a relação dos imigrantes, que não deixa de ser uma política internacional dentro dos Estados Unidos, mas que bate com a política internacional e pega muito com o Brasil também. E se você está até aqui interessado nesse vídeo, já te convido a seguir nas minhas redes sociais, do Twitter e no Instagram também, para acompanhar o meu trabalho de fotografia, e no Twitter para a gente trocar uma ideia, trocar mais ideia ainda, discutir assuntos aí relacionados à política internacional, à história no Brasil, história no mundo. É muito bacana, ok? Então vamos lá. Eu já falei, um dos meus primeiros vídeos aqui no Parabólica, eu faço uma diferenciação entre republicanos e democratas. Tem muita gente que vai lá e fala que foi bacana o vídeo, foi um dos primeiros vídeos no canal, e tem muita gente que me critica ali com muita falta de respeito, inclusive, até mesmo porque eu discuti lá naquele vídeo falando que tanto democratas quanto republicanos, apesar de algumas diferenças bem pontuais, não deixam de fazer a política dos Estados Unidos, principalmente no que diz respeito às relações internacionais. Democratas e republicanos fazem parte de um mesmo ciclo, né, de um mesmo tronco de árvore, ali como se a gente fosse entender a política americana como uma árvore, né, uma árvore genealógica basicamente, que é a identidade nacional americana, de que os Estados Unidos, desde o período da Primeira Guerra Mundial, seguindo aí para a Segunda Guerra Mundial, se colocam como, basicamente, eu vou usar um termo bem simples, que seriam os salvadores do mundo. Então a gente já parte desse princípio, porque tem diferenças na proposta de Hillary e Trump para as relações internacionais, mas ao mesmo tempo não deixam de seguir essa política, é isso que a gente precisa entender, ok? Começando pela Hillary, né? Pela Hillary Clinton, que ela, quando ela foi chefe do governo ali do Barack Obama, ela defendia uma intervenção maior dos Estados Unidos no mundo árabe. Qual que seria a proposta dela caso ela seja eleita lá para presidente dos Estados Unidos? A proposta dela seria, inicialmente a gente vai pensar manter boas relações, fazer acordos, né, boas relações com os aliados do Oriente Médio, mas ela diz que ela não deve, que ninguém deve desrespeitar os Estados Unidos, que é um ponto que não é novidade para ninguém. Os Estados Unidos pensa, a gente faz um acordo, mas se desrespeitar a gente ataca mesmo, né? Ela também fala que deve-se combater o Estado Islâmico, deve buscar soluções para combater o Estado Islâmico. Até aí tudo tranquilo, né? Em relação até o Trump, ele fala isso também. Ela vai falar uma coisa que tem muito em comum com o Trump, é que ela fala que é preciso investir em tecnologia nas Forças Armadas Americanas, isso o Trump também fala. Ela tenta, aí começa a diferenciar um pouco. A Hillary Clinton, ela costuma dizer também que ela vai definitivamente, para a política dos Estados Unidos, reconhecer o genocídio armênio. Para quem não sabe o que é o genocídio armênio, foi uma morte em massa, né? Genocídio, morte em massa, que ocorreu na Armênia, atual Armênia, durante períodos da Primeira Guerra Mundial e após a Primeira Guerra Mundial, até chegando lá perto da Segunda Guerra Mundial, que foi ocorrido lá, propagado pelo Império Turco-Otomano. Hoje o Império Turco-Otomano, para quem quiser entender, funciona mais ou menos como se fosse ali um pedaço, né, como se fosse a Turquia hoje. Mas a Turquia atual, ela
de fato, ela se diz que não tem nada a ver, inclusive na sua política, com o Império Turco-Otomano, e não tem a ver muito mesmo com o Império Turco-Otomano. A Turquia, ela não reconhece o genocídio armênio, ela não entende que ela é culpada pelo genocídio armênio lá na primeira metade do século XX. Alguns países não reconhecem o genocídio armênio também, né, porque esses países são basicamente aliados da Turquia. E reconhecer o genocídio armênio seria, na concepção deles, basicamente entender que estão perdendo um aliado, que seria a Turquia. Quais são esses países? Entre os três assim, que a gente pode citar aqui, que tem uma força, né, seria Israel, Estados Unidos, e o Brasil também não reconhece. Outros países reconhecem o genocídio armênio, entendem que teve de fato um genocídio. A Argentina está um passo à frente do Brasil no que diz respeito a isso, porque a Argentina reconhece que houve o genocídio armênio. O Obama, atual presidente, ele não reconheceu, e a Hillary, ela diz que ela vai reconhecer o genocídio armênio. Isso é importante porque a Turquia é um dos braços ali, né? Um dos braços do Ocidente no Oriente Médio. Então, reconhecer o genocídio armênio, será que causa algum problema nas relações dos países do Ocidente com a Turquia ou não, né? Essa é uma questão importante a ser levada a cargo, né? Entre outras coisas, a Hillary, ela diz que ela vai manter, né, o acordo nuclear com o Irã. Para quem não sabe também, o Irã, há muito tempo já se discute se o Irã está fazendo enriquecimento de urânio para a construção de bomba nuclear, de bomba atômica, né? Na verdade, o Irã sempre diz que está fazendo o enriquecimento de urânio para fins pacíficos. Ele nunca nega que está fazendo, mas sempre para fins pacíficos. Só que a comunidade internacional fica muito ressabiada quando se faz isso, justamente como é que você vai provar. E de repente o país aparece lá com uma bomba nuclear e explode aí grande parte do mundo, né? Então, desde o ano passado existe um acordo das potências mundiais com o Irã para que o Irã reduza a sua produção, lá, o seu enriquecimento de urânio. As potências dizem que ganham com isso porque estão eliminando uma ameaça no mundo, e o Irã também, é claro que ele tem que sair ganhando nesse sentido, e o Irã, ele conseguiu diminuir algumas sanções feitas aí pelas potências contra ele, né? O Irã, então, ele começa a abrir o comércio, né, com essa diminuição das sanções, começa a ter uma distribuição de suas riquezas naturais, né? Então os países, eles começam a reduzir um pouco o embargo. Claro, se ele continuar nesse processo respeitando o acordo, né? Então, os Estados Unidos, a Hillary, ela diz que ela vai seguir para frente com esse acordo, diminuindo as sanções ao Irã, caso ele siga também com esse acordo. Uma coisa importante é que a Hillary diz que vai continuar apoiando o Estado de Israel, né, legitimando o Estado de Israel, mas uma coisa que a gente também não sabe se é verdade ou não, porque muita gente já falou isso na política dos Estados Unidos, que ela vai buscar uma solução pacífica para a questão palestina, né, que é uma questão extremamente importante no mundo. A Palestina tem os Estados Unidos como grande inimigo, porque os Estados Unidos apoiam o Estado de Israel, que destruiu basicamente toda a região da Palestina, né, que destrói a vida dos palestinos que ali vivem, que reprime de fato tal, e ela diz que vai buscar uma solução pacífica. Isso eu estou pagando para ver definitivamente. Na questão dos imigrantes, a Hillary, ela diz que ela vai tentar buscar uma solução também para a questão dos imigrantes e começar a tentar legalizar aqueles que estão ilegais nos Estados Unidos, tentar fazer algum programa, alguma coisa para uma política para os imigrantes de fato, porque ela até falou que eles têm a sua contribuição na economia e ela quer fazer isso com eles, com todos os imigrantes. Ela que é um problema para os Estados Unidos, é um problema sério, né? Mas que depende da política, o que eles vão fazer. Dizem que a Hillary Clinton, enquanto senadora, ela votou a favor da construção de um muro na região de México para os Estados Unidos, que ela votou para a construção desse muro, mas agora ela está tentando ter uma política mais pacífica para a questão dos imigrantes. E em relação ao Donald Trump, ele tem uma política um pouco ambígua em relação a relações internacionais. Tem uma hora que a gente parece que ele vai ter um pouquinho de bom senso, mas não se enganem. Donald Trump, político republicano, milionário, um famoso homem do conservador, tradicional, ele é basicamente um caipirão americano. O que ele está falando? Ele é uma figuraça, né, mas é uma figura perigosa, se é
que vocês me entendem, eu tenho que dar minha opinião aqui também. Não acho que a Hillary seja a melhor coisa do mundo, nem o Trump. De qualquer forma, eu acho que os Estados Unidos está lascado, né, em vários aspectos. E, consequentemente, o mundo, caso os Estados Unidos aprimore as suas relações, aí, suas relações, sua política internacional. O Trump, em relação às suas relações internacionais, ele diz que ele vai combater também o Estado Islâmico, sempre muito forte, né? Ele identifica, só pra gente tomar cuidado, que ele identifica que foi o próprio Estados Unidos que criou o Estado Islâmico na invasão dos Estados Unidos no Iraque em 2003, que o Estado Islâmico vai surgir como uma reação. Então ele critica os Estados Unidos nesse sentido, só que ele fala, né? Isso aí ficou pra história, agora a gente tem que atacar o Estado Islâmico. Ele vai tentar buscar uma solução diplomática com alguns outros países do Oriente Médio e com a Rússia também, que está a confusão entre Rússia e Estados Unidos. A Rússia apoia o governo da Síria e é contra o Estado Islâmico. Os Estados Unidos é contra o governo da Síria e é contra o Estado Islâmico, que é contra a Rússia. O Trump ele fala que ele quer ter boas relações com a Rússia, mas sabendo, mostrando para todo mundo que o Trump é o presidente dos Estados Unidos e, segundo ele, a grande potência do mundo, né? Então sabe-se lá que tipo de relação é esse que ele quer ter com a Rússia. Atacar o Estado Islâmico com força mesmo, né? Acabar com os planos do Estado Islâmico. Assim como a Hillary, ele diz que é preciso investir em tecnologia nas Forças Armadas americanas, mas ao mesmo tempo ele diz que tem que reduzir um pouquinho de gastos com as Forças Armadas americanas no que diz respeito à sua intervenção na Ásia. Tá? Na Ásia, não necessariamente no que a gente vai chamar de Ásia Menor ou Antigo Oriente Próximo, que é o Oriente Médio, tá bom? Em relação a genocídio armênio, qualquer coisa do tipo, o Trump ele não discute nesse sentido, como discutiu a Hillary. Ele não entra na questão da Palestina, ele não quer uma solução necessariamente pacífica para resolver a questão palestina, e ele de fato, como todos os presidentes dos Estados Unidos, apoiam o Estado de Israel. Entre outras coisas, o Trump ele diz que dessas boas relações com os países do Oriente Médio, mas ele quer alguma coisa em troca também. Ele diz que o Oriente Médio, os países aliados dele, sempre precisam, são muito dependentes dos Estados Unidos, mas não dão nada em troca para os Estados Unidos. O que será que ele está querendo, né? Não sei, de repente uma discussão dos recursos naturais do Oriente Médio. É lógico que é isso, né? Ninguém aqui é bobo para entender qualquer outro tipo de coisa. Então vocês percebem que o Trump nas relações internacionais não tem tantas diferenças quanto em relação a Hillary, mas ele talvez seja um pouquinho mais agressivo quando ele vai falar que ele vai acabar de fato com o Estado Islâmico, que ele acha que os países do Oriente Médio eles são basicamente uns ingratos, né? Porque os Estados Unidos ajuda demais eles são dependentes e eles não dão nada em troca para os Estados Unidos. Ele sempre falou isso, deixou claro isso em vários debates. Na relação dos imigrantes, aí o negócio é mais pesado, que ele é a favor da construção desse muro, de acabar com essa imigração ilegal. Sabe o que é a coisa mais interessante, mais assim, tosca? É porque ele diz que ele tem que valorizar os empregos nos Estados Unidos para os cidadãos americanos, independente de qualquer coisa. Aí nesse caso, primeiro vem um cidadão americano, seja qualquer tipo de cidadão, se ele for um cidadão bacana, se ele for um cara sacana pra caramba, o emprego nos Estados Unidos tem que ser primeiro prioridade para esse cara. Depois vem os imigrantes legais, e imigrantes ilegais não tá ali em cogitação para o Donald Trump. Inclusive ele é contra qualquer tipo de coisa para imigrantes ilegais. Aí tem muitos imigrantes legalizados, brasileiros inclusive, que apoiam lá o Donald Trump lá nos Estados Unidos, mesmo com ele reduzindo, mesmo que seja legal esse imigrante, o Trump está falando, a prioridade aqui no meu país não é sua, mesmo você sendo legalizado. E ele defende a construção do muro, ele basicamente está fazendo a proposta dos Estados Unidos, a política da identidade nacional americana, que é a política conservadora. E a Hillary também faz a proposta, talvez com um ar um pouquinho mais aberto, mas que a gente só vai ver mesmo de fato se ela estiver lá na cadeira presidencial, sentada lá na Casa Branca, né? Nunca esquecer que eles são políticos, que têm pontos que os diferenciam, mas ambos fazem parte da mesma linha, do mesmo tronco que seria a política da identidade nacional americana, ok? Muito bem, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, não deixe de me seguir nas redes sociais pra gente trocar uma ideia, ou também trocar uma ideia aqui pela rede social, pelo YouTube, mas me segue lá no Twitter, no Instagram também, pra gente trocar essa ideia, ok? Eu vou ficando por aqui, foi um grande prazer estar aqui com vocês, e eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!